Vamos entrar de vez então, Fred, na Copa do Nordeste aqui. A gente teve ontem a definição de Sport e ABC e também a definição de Fortaleza, que já tinha vencido no sábado, mas o Ceará venceu ontem. Então, Fortaleza e Ceará no outro jogo. E a gente vai analisar aqui, temos até uma arte aí, né, Fred, para mostrar. Vamos começar com o Sport e ABC. Tá, Pedro? Coloca aí na tela, Sport e ABC. Fred, você desenhou essa arte aí, nos explique e dê uma de boninho aí, traga as regras que a gente vai essa arte ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte não tem nenhuma interpretação, né? Apenas traz o desempenho dos clubes na temporada. Então a gente tem o Sport com 20 jogos, né? 15 vitórias, 4 empates e uma derrota. Essa derrota, aquele 3-2 lá no PV, né, para o Ceará, é o melhor ataque do Brasil, tão alardeado até no jornal hoje, né, foi parar essa matéria, 51 gols e apenas 11 gols sofridos. Foi parar quando estava 44, Fred. Isso. O ABC tem um jogo a mais, são 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tá? Das 3 derrotas, uma para o próprio Sport, deu 2-0. Primeira rodada da Copa do Nordeste. Lá no comecinho do ano. Perdeu para o Potiguar 2-1 e perdeu para o CRB 1-0. É o segundo melhor ataque do Brasil e essa é uma das peculiaridades, né, dessa semifinal. 48 gols e 11 gols sofridos. A parte de baixo dessa arte, ela foi uma escolha minha, tá? O que é que eu pontuei? Eu pontuei os jogos balizadores. Na arte está escrito jogos chaves, mas eu defino como jogos balizadores. São os jogos que eu pensei, e a gente vai debatê-los aqui, tá? São os jogos que eu pensei que para mim servem de base para projetar essa semifinal. E aí eu coloquei 3 positivos para cada lado. Tá? 3 jogos positivos do Sport, que por vários aspectos podem ser importantes na quarta-feira, né? Que você olha para esses jogos para projetar o melhor do Sport. E também fiz o mesmo para o ABC. Né? 3 melhores, 3 piores. Não é nem 3 melhores, 3 piores. 3 jogos que trazem uma luz, iluminam pontos positivos, pontos fortes do time, e 3 partidas que deixam algum questionamento. Tá? Então, caso alguém queira fazer alguma abordagem antes da gente ir para esses jogos, né, sobre essa semifinal, não sei se Cássio tem algo a falar sobre essa quantidade aí de 99 gols, né, marcado pelas duas equipes na temporada. E depois eu trago esses jogos, né, de forma porque eu enxergo que esses jogos eles são fundamentais para entender o confronto. Fred, quando teve a matéria, a quase fatídica matéria do jornal hoje, porque na hora que fizeram a matéria foi 0-0 o jogo do Sport, o jogo seguinte, né, já foi sair da matéria e o time já parando de fazer gol. E só para galera, não foi gol do Sport, não, realmente foi no jornal hoje. É incomum, mas foi uma matéria de esporte no Cássio, jornal. Coisa de João Grilo. Quem soltou assim? Deve ter sido Carlalho, foi Carlalho, produtor. Então, mas aí tava 44-42. Acho que já tem uns 10 dias essa matéria, talvez. E já eram os 2 primeiros, né? Era o Sport ABC, estava 44 para o Sport, 42 para o ABC. Eu estou trazendo esse número por quê? Porque em 10 dias o Sport já fez 7 gols e o ABC já fez 6 gols. Ou seja, apesar do Sport ter passado 0-0 com o Santa, mas depois foram 3 no CSA, mesmo que em reserva, 4 no CRB, o ABC meteu 3 no Náutico, recuperou no Campeonato Estadual, e eu acho que foi no período que teve o Campeonato Estadual. Ou seja, eles continuam fazendo valer um dado, e que é meio surreal, que em março, 2 times vão se enfrentar tendo quase 99 gols marcados. Assim, será que só fica... assim, quase então. Eu disse quase quantos? Quase 99, quase 100. Não, desculpa. Eu quis dizer 99, quer dizer, quase 100 gols. Assim, é muito curioso e num número de partidas tão curto. Quanto é isso aí. Só falta o jogo ser 0-0, né? Agora, do lado do Sport, em relação a esse número de gols, eu acho que corresponde, tá?
corresponde ao que o time vem fazendo. No caso do ABC, é um dado que vem mais pelas partidas dentro de casa, como o Rafael, que participou com a gente ontem no react do jogo. Ele trouxe bastante que esse ABC é um time com duas posturas assim bem características nessa temporada. Aquele time que deitou e rolou contra o Náutico, mesmo se apresentando bem, ele não jogaria daquela forma nos aflitos, para fazer o mesmo jogo, ABC e Náutico. Ele poderia jogar bem contra o Náutico nos aflitos, mas tendo uma outra postura. Enquanto eu acho que o Sport é um time mais... É um time que muda menos sendo visitante. Assim, pode não jogar da mesma forma como joga ele, porque eu acho que nenhum time joga como joga na sua casa. Faz sentido que você seja mandante, tem uma atmosfera, mas que esse esporte, eu estou sendo muito específico, não é o esporte, é esse esporte, ele muda menos a característica jogando fora de casa, ao contrário da ABC. Então, isso é importante destacar para esse confronto. Ou seja, esse ataque de 51 gols do Sport é um ataque que nesse jogo da quarta-feira ele tende a manter essa característica, Fred. Enquanto a do ABC, talvez um pouco menos. Talvez não seja esse time de um poder de fogo tão grande quanto vem sendo, porque ele vem sendo, mas não exatamente fora de casa. Mas isso não faz com que seja um time menos letal. Continua sendo competitivo, mas de outras formas, como foi contra o Vasco. Ele não foi para fazer 2-0, 3-0 no Vasco. Ele foi para ser competitivo naquele jogo e conquistar seu objetivo. E conquistou seu objetivo. Mas até porque, Cássio, o Marchiori, ele joga muito de acordo com o adversário. Então ele faz muito dessas mudanças. Talvez até no domingo tenha sido colocado esse ponto aí, mas o jogo fora de casa, geralmente ele vai com linha de 5, como foi o primeiro jogo deste ano entre Sport e ABC. Ele puxa muitas vezes o Alfredo, que é um volante, para fazer o terceiro zagueiro. E termina se tornando... Saiu machucado, não que seja obrigatório. Saiu machucado. Não que seja obrigatório você com três zagueiros, linha de 5, você ser mais defensivo, né? Não é um leva o outro, mas geralmente isso acontece, e até porque a intenção muitas vezes do treinador é tornar o time de alguma forma mais defensivamente mais seguro, mas possivelmente Marchiori deve fazer algo do tipo, sobretudo se tiver Valfrido à disposição, porque se ele perder Valfrido, talvez ele já perca um pouco as características de usar um volante ali, ter que botar mais um zagueiro mesmo de ofício naquela posição, trave um pouco o cenário dele. E foi um dos jogos... Mas ele tem o objetivo de travar fora de casa. Isso, e foi um dos jogos que, se a gente lembrar, Cássio, que o Sport teve mais dificuldades, apesar do Sport ter vencido por 2-0, foi um jogo que o Sport teve dificuldade para destravar essa partida na Ilha do Retiro. Mas eu tiro o peso daquele jogo para os dois times. O ABC ficou muito melhor depois daquele jogo, e o Sport ficou muito melhor numa escala até que a gente não acreditava em relação àquele jogo. Inclusive, percebo que eu não coloquei. Naquele momento, aquele jogo foi o primeiro. O ABC, naquele momento, foi o primeiro time que não era Série C ou D que o Sport enfrentou em 2023. Teve esse debate na época, né, Maestro? Foi o primeiro teste realmente que a gente viu do Sport. Isso. E aí, é tão interessante isso, porque o natural, o lógico, era que a gente tratasse como jogo balizador o confronto direto entre os dois. Mas veja que eu sequer citei esse jogo como balizador para nenhum aspecto. Porque faz tanto tempo que eu acho que esse jogo está vencido. Né? O que aconteceu de lá para cá, os times já consolidaram suas caminhadas de lá para cá. E eu acho que aquele jogo ele deixa de ser um balizador. Ele deixa de ser um balizador. Wagner Só a linha de pensamento dos treinadores, Fred. Eu acho que a linha de pensamento, de raciocínio de ambos continua. Mas como as peças dentro de campo estão se desenvolvendo, aí realmente tomaram rumos que potencializaram de ambos os lados, né? Jorginho de lá para cá. Não sei se o Jorginho jogou pela partida, mas assim, Jorginho e Wagner Love. Não, por isso que eu falei, não estou nem falando da escalação, mas estou falando em relação ao jogador daquele dia, daquele momento para esse agora. Lucas, por isso que eu falei, pode até procurar as escalações, né? Pra gente debater depois para ver o quanto mudou. Vou ver aqui. Tá? Mas eu concordo sim com que esse jogo ele é descartável enquanto referencial. Mas é claro que naquele jogo existem, né, as primeiras raízes do desenvolvimento das duas equipes. Tá? Ele não vale para mim como parâmetro para quarta-feira. Mas ele explica, né, de qual foi o ponto de partida.
né? E aí, como o Cauê trouxe, as visões, né, os objetivos dos dois treinadores. Já tem aí, Lucas? O Sport é bem parecido, tá? Renan, Eduardo, Thierry Sabino e Juba. Juba de lateral nesse jogo aí, não tinha Igor Cariús. Aí jogou com Ronaldo e Fabinho. Matheus Vargas de titular. Jorginho entrou no segundo tempo no lugar de Matheus Vargas. Esse foi o primeiro jogo de Jorginho, sentado no Eu acho que sim. Acho que Jorginho sai do banco estreando aí nesse dia. Aí Gabriel Santos, Wagner Love e Edinho. Foi estreia de Love também. Então, veja só, o time atual é Wagner muito Love, melhor, ele é muito mais Gabriel definido. e Edinho, né? Isso. É um time muito mais coeso. Nesse ataque, por exemplo, em vez de ter dois atacantes ali, em vez de usar o Wagner Love e o Gabriel para cá e para o lado, agora tem dois pontas mais qualificados. Gabriel perde a posição para Igor Cariús. Quando Igor Cariús chega, Gabriel perde a posição. E aí Juba vai para frente e Igor Cariús já estava, mas não tinha virado titular ainda, né? Ele começou ali, Juba, de titular alguns jogos ali na esquerda. E depois Igor Cariús se consolida, Gabriel sai, Juba fica na ponta definitivamente, ali ponta meio, né, na verdade, e Gabriel perde a posição, né? Gabriel jogou aquele início ali, né, sem Love ainda e tal. Foi bem até, né? Foi bem, exatamente, voando fisicamente. E que talvez até por isso Juba viesse jogando de lateral esquerdo e Cariús no banco, porque precisava meio que encaixar, você não podia do nada tirar Gabriel Santos e Love. Óbvio que era titular, então foi aos poucos aquela da hierarquia, né? De aos poucos foi se mexendo, tentando encaixar todo mundo, até que Gabriel Santos perdeu a posição naturalmente. Perfeito. Deixa eu falar o ABC aqui. Simão, Richardson. Foi um ótimo reforço do ABC, né, Simão? Demais. Ótimo. Simão, Richardson, Afonso, Valfrido e Márcio Azevedo. Os três zagueiros. Os três zagueiros e Márcio Azevedo lateral esquerdo. Isso. Aí tem Bruno Lima, Wellington Reis, Matheus Anjos, Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjos. Fábio Lima, Paulinho Mocelin e Felipe Garcia. Paulinho Mocelin, que inclusive está para sair, né? Teve uma notícia aí que... Perdeu a posição. Chegou a ser acionado contra o Náutico, né? Mas hoje reserva. E tem perdeu um gol lá, pediu para deixar o clube, né? Estava no Twitter hoje, o repórter de lá falando que ele tinha pedido para deixar o clube. Então aí tá. Esse é o ABC, né? De Matheus Anjos, que aí era titular, começou o ano muito bem, da base do Atlético Paranaense, mas teve uma lesão muscular, grau 2, e aí tá voltando agora. Mas era titular desse time, realmente só perdeu a posição para Rafael, que até estava lá no Ceará, Rafael Luiz, por conta disso. Que estava no banco nesse jogo e nem entrou, Rafael Luiz. Isso. Entraram Alan Dias, Maicon Douglas, Jailson, Daniel e Daniel Vansan. Foram os que entraram no ABC nesse dia aí. Cauê, quem você destaca aí, que você, principalmente do ABC, mas do Sport também, que são os caras desse time, assim. É o cara que... do Sport a gente sabe, Juba, Love, mas principalmente do ABC. Quem são os destaques desse time? Os caras que, se por acaso não jogarem, o ABC cai completamente de rendimento. Vamos lá, os pilares, acho que tem Richardson, que é o capitão do time, zagueiro. É um cara que, por toda a experiência que se tem, anos de ABC, se eu não me engano, começou no próprio ABC. Então, é um cara que domina muito esse time. E as duas figuras na frente são muito importantes. Felipe Garcia, o centroavante, que é um centroavante muito móvel. Durante muito tempo, Felipe Garcia foi atacante de lado, meio campista, e hoje ele é centroavante e está fazendo gol, algo que não é nem tão assim na carreira dele. Na carreira dele, talvez só em 2016, lá pelo Brasil de Pelotas, ele fez uma quantidade até substancial de gol. Ele agora encaixou muito bem nesse time do ABC, e muito porque o ABC joga com os pontas, joga com jogadores que conseguem servir, e esse jogo contra o Náutico tem que servir muito de aprendizado para o Sport, porque a terceira figura que eu falar era justamente Fábio Lima, que é um ponta esquerda que não joga com o pé trocado, então aquele cara que leva para a linha de fundo e serve, e que acha, e é um cara que já vem é o terceiro ano bom dele.
Teve 2 anos atrás lá no Campinense, foi muito bem. Aí o ABC captou ele no ano passado, foi uma das peças importantes do ABC no acesso, fazia uma dupla ali com o Filipinho, que hoje está no Sport, muito boa ofensivamente. E esse ano teve alguns problemas de lesão, mas voltou e Isso na ponta esquerda, estourando positivamente. Oi? Na ponta esquerda. Fábio. Isso, que é um problema. Não, o ABC, que o Sport assim, vai ter. até abriu o placar contra o Náutico, assim, ele infernizou a defesa do Náutico na ponta esquerda. Exatamente. Foi até saiu o primeiro gol do ABC, o jogo do ABC era todo ali, e era ali levando perigo, muito. Isso. E ele faz uma dupla saída. Tem um pouco até característica que o Sport faz de pressionar a saída, isso. Forçar o zagueiro a errar o passe ali, cercando bastante, mas forçando muito as jogadas do lado esquerdo, buscando Garcia. E é um cara que ele joga do lado dele ali, o Márcio Azevedo, que aquele lateral esquerdo foi do Atlético Paranaense muitos anos, então é outro cara muito ofensivo, apesar da idade. Então, um lado muito forte do ABC, que pega um lado do Sport que precisa de atenção. Porque nesse jogo com o CRB, os problemas que o Sport teve defensivamente foi por ali. Quando fica a última linha defensiva do Sport, quando formam os 3 jogadores que ficam ali, que é Eduardo, Thierry e Sabino, quando o CRB esticou algumas bolas, sobretudo no primeiro tempo, no segundo tempo ainda se conseguiu corrigir, mas sobretudo no primeiro tempo, teve uma bola que inclusive o Renan salva, que justamente fizeram uma dupla em cima do Eduardo, e Eduardo não conseguiu ganhar velocidade, até por conta da idade, de Renato e de Guilherme Romão, e quase o CRB faz um gol ali no primeiro tempo. Então, até por esse cenário, pela recomposição de Eduardo, o Sport tem que ter muito cuidado naquele setor, porque é o setor forte do ABC. Do lado direito, ele deve ir com o Michael Douglas. Então, que não é um jogador, né, tão insinuante como o Fábio Lima. O Michael Douglas é quase que um segundo atacante, vamos dizer assim. Só que aí a gente precisa ver também se Marchiori vai entrar com os 3 zagueiros ou não. Porque se ele for entrar com os 3 zagueiros, possivelmente um dos pontas sobra na parada. E aí, se for Fábio Lima que sobrar para o Sport, é excelente. Mas esse time da ABC é um time cascudo, é um time que Marchiori está desde o ano passado na ABC, organizou muito bem esse time. Marchiori é um cara que consegue ficar jogos nos clubes por onde passa. Foi assim no Maringá durante muito tempo, foi assim na Portuguesa São Paulo, e agora na ABC. É um treinador que consegue fazer trabalhos longos e traz resultados. Esse time é muito a cara dele. O que o ABC está fazendo esse ano é uma sequência de fez ano passado. Muitas vezes se questiona até esse time do ABC, porque é um time muito reativo, e é aquela coisa fora de casa, que é um pouco do que Fred colocou aí nessa arte, representa muito que é o ABC. Justamente, daqui a pouquinho. E fora de casa é um time que se protege demais e que muitas das vezes abdica do ataque. Só que nesse confronto contra o Sport, ele não vai poder abdicar tanto e jogar por uma bola só. Mas esse time do ABC até chateava um pouco o torcedor do ABC na campanha do acesso à Série B no ano passado por conta disso. Mas é um time que herdou o conjunto do ano passado, é um time que herdou muitos dos jogadores, e aí tem muito a semelhança com o Sport de hoje em dia, porque são trabalhos, por mais que o treinador do Sport seja outro, não é o de 2022, mas a herança de time meio que formado, de peças que eram titulares, Henderson herdou, e Marchiori a mesma coisa no ABC. Então são times que naturalmente, quando conseguem extrair essa herança de uma forma positiva e avançar, eles começam o ano bem. Isso é natural, porque início de ano é sempre isso. Quem tem um coletivo melhor, individualmente tendo um pouco mais, pelo menos para brigar com os demais, consegue ficar à frente. E esse time do ABC tem isso. E o outro ponto importante desse time do ABC é um time que não, e mostrou contra o Vasco, que é um time que não treme. Então não vai ser um time que provavelmente vai chegar aqui e vai ficar balançado porque está numa ilha do Retiro, com 25 mil pessoas, pressão do esporte. Sofreram bastante contra o Vasco, devem sofrer pela postura que Marchiori deve adotar,
mas não deve ser aquele sofrimento de entregar jogo, de zagueiro titubear, porque é um time muito rodado. Se você vê a média de idade do time, os dois jogadores mais jovens, você pegando a escalação dessa semana contra o Náutico, são os dois pontas, Fábio Lima e Michael Douglas, 20 anos. Ou seja, não há meninos. Depois disso, é tudo a turma de 29 e acima de 30 anos. É uma zaga com Alemão, lateral direito 32, Richardson 30, Afonso 29, Márcio Azevedo 36. Então são jogadores cascudos, apesar de muitos não terem passado por grandes clubes brasileiros, mas são caras com rodagem, que não se intimidam. Então um jogo que eu imagino que o esporte tenha dificuldade no início para encaixar o que o esporte sempre propõe. Mas depois que conseguir furar essa barreira, talvez o caminho se abra. Porque o ABC vai se abrir. Para a gente não entrar no esporte, eu queria aproveitar até a deixa que você jogou aí para falar um pouco desses jogos chaves que eu trouxe do ABC para a gente debater. Eu destaquei três resultados, né, 3 atuações do ABC na temporada, que merecem ser sublinhadas para a gente trazer aqui. A vitória por 2-0 sobre o Fortaleza, por mais que também já seja lá do começo, vencer o Fortaleza não é fácil. Não foi um jogo que o Fortaleza poupou. Tá? Então ele venceu o Fortaleza com o que o Fortaleza tinha ali na época. Tá? Então é um jogo, uma vitória contundente. Foi mais ou menos, Fred. Porque eu sei que foi mais ou menos. Mas... porque a defesa não tinha Benevenuto. Mas era ali, era um time... Mas era mais ou menos o que tinha para o dia. Também não foi uma coisa assim, é porque era o começo de temporada e o Vojvoda estava sempre fazendo um time é melhor dizer isso do que dizer que não era o Fortaleza, assim, era o Fortaleza. Dá para... O Fortaleza foi para ganhar. Se o Fortaleza tivesse ganho, ninguém ia estranhar. Se o Fortaleza tivesse ganho no Frasqueirão, ninguém ia estranhar. Isso. Eu destaco também o resultado de domingo, o 3-1 sobre o Náutico, porque foi um estádio vazio. O Náutico vinha numa crescente na temporada. A gente trabalhou isso aqui no pré-jogo. Né? O quanto o Náutico vinha colocando tijolinho por tijolinho, se solidificando na temporada e foi engolido pelo ABC. E foi engolido. Trabalho muito do treinador, que observou o quanto é desastrosa a saída de jogo do Náutico. Isso. E aí, em cima. Não respira. E aí, Cauê, mas um jogo que realmente deve ser tomado, na minha visão, como referencial, é o Vasco 0, ABC 0. O jogo que classificou o time potiguar do Brasil. Foi gigante. Assistir esse jogo, foi gigante. Porque é fora de casa, é um desenho mais próximo do que vai encontrar na Ilha do Retiro. Tá? E para mim, esse jogo, no aspecto positivo, deve ser o balizador para a gente entender que ABC vem. Claro que vem um pouco da vitória sobre Fortaleza, tem um pouco. A vitória sobre o Náutico deve ser muito levada em conta, porque foi ontem. Então, é extremamente recente, mostra o que esse time está trabalhando na marcação de saída de bola, o que esse time está trabalhando no poder de finalização. Mas a postura, até pelo que o próprio repórter ontem de Natal que trabalhou com a gente, o que ele nos passou foi justamente o que Cauê reforça aqui. As duas faces do ABC, que fora de casa é outro time. Então, eu trato esse jogo do Vasco como referencial positivo do ABC. Até porque, e aí é o que define esses 3 jogos que eu marquei como referenciais negativos. A gente tem 3 resultados aí, apenas uma derrota, mas 3 resultados que talvez joguem uma luz e digam assim: pô, esse ABC fora de casa, não sei não. Ele perde do CRB e ele não consegue vencer. Ele empata em 2-2 com o Ferroviário e com o Vitória. Vitória é um time dos mais frágeis do Nordeste nessa temporada. Esses 3 resultados do ABC que eu destaco aqui fora de casa, a gente tem que colocar na balança, né, Cauê? Assim, fora de casa... Se eu não me engano, Fred, eu acho que esse jogo com o Ferroviário, talvez até Minhoca possa completar melhor. Eu acho que ele estava perdendo esse jogo, né, Minhoca, de 2-0. Posso estar errado. Ele abriu o placar, o Ferroviário virou e aí ele empatou já no apagar das luzes. Eu me lembro que ele foi pegar esse resultado quando não se esperava mais. Mas é um pouco disso, Fred, de que é um time que
pelas convicções de Marchiori, que é um bom treinador, mas tem um pouco do gutismo enraizado, de que fora de casa, e às vezes quando não sai como combinado, e aí por isso um gol do Sport nos 15, nos 20 primeiros minutos é fundamental para desmanchar um pouco dessa estratégia. É importantíssimo, porque senão o Sport vai ter que jogar um jogo que o ABC gosta, que é esse jogo de destruir, de não deixar o outro time se empoderar das suas principais armas. E eu acho que o ABC, por mais que venha com uma equipe numa lógica mais defensiva, deve ser uma equipe que incomode a saída de bola do Sport. E o Sport, nas vezes que foi incomodado neste ano, na saída de bola, teve um certo trabalho. Quais foram, Cauê? Para a gente começar a falar desses referenciais. Eu acho que o jogo contra o Sergipe, em alguns momentos, o Sport teve alguma dificuldade nesse sentido. Tentar lembrar, acho que um recorte de jogo contra o Náutico, acho que aquele primeiro clássico. Teve um recorte contra o Náutico. Contra o Náutico. E para lembrar algum outro. Foram recortes de jogos. Porque o Ceará não fez essa marcação. Não fez. O Sport não teve um desafiante, sobretudo na Ilha do Retiro, que realmente fizesse isso de uma forma. Era o Bahia, durante muito tempo. Era o Bahia. Né? Era o Bahia. Era o Bahia. E era o CRB também, tá? E era o CRB. Também, que eu não esperava que o CRB fizesse isso. E que essa saída de bola do Sport complicada, eu quero muito ver como é que vai ser, porque talvez seja ainda uma herança de 2022, que não tenha sido curada. Porque é um defeito que se tem ali, e no modelo atual, esses poucos recortes que tiveram, o Sport teve uma certa dificuldade de sair dela, mas os times não conseguiram manter durante muito tempo. E aí me estranha também ninguém ter ficado mais assim, prolongado nessa questão em cima do Sport. Eu acho que o ABC vai fazer, porque no primeiro jogo o ABC fez. Nesse primeiro jogo, apesar de ter sido lá atrás, o ABC fez. E aí causou um certo incômodo, porque você trava muito essas ligações do Sport e essa movimentação que há muito ali na frente, de Jorginho, de Love, de Juba, porque o passe não chega redondo, o passe deixa de sair com facilidade dos pés de Ronaldo, de Fabinho, não chega com tanta facilidade de Cariús, que já recebe a bola na segunda linha. Então é algo que eu quero ver desse jogo, se o ABC, eu acho que o ABC vai fazer. E aí é um bom teste para o Sport, porque talvez seja algo que o Sport tenha muito na Série B do Campeonato Brasileiro, marcações desse tipo, que vai incomodar o Sport na sua saída de bola. Cauê, aí eu citei, né, como referenciais de risco para o Sport, 3 jogos, tá? Inclusive um deles eu citei dos 2 lados da moeda e eu vou explicar. Não são jogos tão aplicáveis. Eu confesso que eu tive uma certa dificuldade, né, para fazer essa relação. O 3-2, a derrota para o Ceará, eu acho que é um outro contexto, bem diferente do jogo que o Sport vai ter na quarta-feira, por dinâmica de jogo, pelo que a gente viu lá no PV. Mas por que eu trago esse jogo do Ceará? Porque foi o jogo que criou o alerta para um dos problemas do Sport, que é o goleiro. E é um balizador técnico, Fred. Eu acho que é um jogo balizador técnico do ano. Esse daí. Do que pode acontecer no ano. Que é o quê? Por mais que o Sport tenha um time sólido taticamente e com as suas individualidades, mas é um time que pode sofrer por certas deficiências e que talvez não encontre soluções diante de um time mais qualificado. E nesse jogo foi o goleiro. Eu trago esse jogo justamente por conta de Renan, que foi um jogo em que Renan passou a ter uma lupa maior sobre ele. Porque muito se comentou, dos 3 gols, nenhum é uma falha absurda. Mas todos
poderiam ser defendidos. E na hora Isso. que são 3, aquela noite pesou na conta de Renan e pesa até hoje. E pesa até hoje aquela noite. Porque meio que os lances se repetem, Fred. Se você ver aqueles lances, o Sport passa por lances semelhantes em outros jogos, que é sobretudo as bolas aéreas e as saídas de bola dele. E aí sempre fica naquele ar, no ar de que, pô, ele não pegou, ele não encaixou a bola. E isso é temeridade, porque o Ceará tinha jogadores competentes para acertar a bola no gol. E o que a gente vê nos confrontos com o Sport, eu não tenho nem esse scout aí, mas eu acho que o Sport é um time que pouco recebe chute a gol. Muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco. Pouquíssimo, porque o sistema Tanto que a gente defensivo fala que evita o muito. Renan não tem a grande defesa ainda na temporada. Isso. Protege. Renan tem 2 defesas na temporada. Essa de ontem, contra o CRB, que ele sai. Teve um com o CSA, eu acho que ele foi bem. Não, e teve uma contra o próprio ABC, estava 1-0 ainda. Uma bola dentro da área, alguém chuta, a bola desvia em Chico e ele faz uma ótima defesa. São 2 defesas que ele tem na temporada. Eu nem vi esse Sport ABC. Esse jogo eu não assisti. Uma contra o ABC e essa ontem. Fora isso, eu não lembro de nenhuma outra defesa Não, de também Renan não. até agora na temporada. Então, São bolas relativamente fáceis. Eu trouxe esse Ceará Sport por isso. Não foi nem pela derrota. Tá? Porque eu não estou citando também do ABC derrota para o próprio Sport, derrota para o Potiguar. Eu estou buscando jogos mais balizadores. O empate em 0-0 com Santa Cruz, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco balizador, assim, mas é só para dizer o seguinte: às vezes a bola não entra. Às vezes a bola não entra. Tá? Mas eu acho que. E o time tem que entender isso, Fred. E se não entrar, você pode tomar, porque quase tomou, né? Exatamente. Quase porque, tomou. queira ou não, o Santa Cruz é um clube com jogadores de 4ª divisão. E o Sport vai jogar uma 2ª divisão. Eu tento sempre botar nesse contexto da prateleira do Sport. O Sport é um time que vai jogar a 2ª divisão. Então, por mais fraco que sejam os times que o Sport vai enfrentar na 2ª divisão, serão superiores tecnicamente ao Santa Cruz de hoje. E o que passou muito por esse jogo do Santa Cruz tem que servir de alerta é que o Sport não pode achar que daqui a pouco eu estalo o dedo e faço o gol. Mas fundamental, Cauê, nem projetar agora a Série B, projetar a ABC, tá? Focar nesse jogo de quarta. Mas cabe perfeitamente para esse jogo de quarta. Até porque o 0-0, o Vasco que o diga, né? O ABC já passou por um teste fortíssimo de pênaltis também, né, na temporada. Isso. E o Vasco. Embora o goleiro não tenha sido. Os pênaltis perdidos pelo Vasco foram chutes para fora. Só para dizer assim. Para fora. Para você não pegar assim, o goleiro falou. Simão não foi a estrela do jogo. Para tudo desse jogo, para tempo normal e pênalti, Simão não foi a estrela do jogo. Exatamente. O Vasco não conseguiu ser aquele time. Teve muito volume, muito bola aérea e tal, mas não foi aquele time que massacrou em chances de gol e que Simão teve aquela noite que foi a grande atuação de Simão da carreira dele. Não foi. Como também na disputa de pênalti não foi o Simão o definidor da classificação. E o último jogo... É importante dizer isso porque no caso do CRB, Diego Silva, havia um temor ali pelo lado do Sport que o empate é do CRB. Assim, Total. Porque ali é um goleiro realmente testado em relação à disputa de pênalti, disputas mais recentes, mas nesse caso agora, Renan e Simão, loteriazinha. E o terceiro jogo que eu citei como aspecto de risco para o esporte é o do Sergipe, que está citado dos dois, eu faço daqui a ponte, que é o seguinte, tem dias também em que um acidente de percurso, como foi a expulsão de Sabino, pode deixar o jogo totalmente fora do controle. E é bom lembrar isso, porque assim, o 4-0 sobre o CRB deu uma soberbazinha assim, ao torcedor, não ao time, o time não demonstrou nenhuma soberba esse ano, dizer assim, porra, eu estava com preocupação em relação ao CRB. O Sport joga tudo que jogou. Eu vou replicar isso contra o ABC. Não, é muito mais fácil. Na teoria é muito mais fácil a semifinal do que as quartas de final, pô. Se pegar o time do CRB com o do ABC. Exatamente. Na cabeça de quem não acompanha o ABC todo dia, de quem não está lá em Natal, o jogo das quartas é pior do que o jogo da semi. Ainda que o ABC tenha respostas a jogos mais duros.
talvez faltasse na temporada jogos duros para o CRB. Eu alertei até isso antes do jogo, né? Quando o Bahia botou a marchinha a mais, o Bahia passou por cima. O ABC tem. O ABC é um time mais organizado do que o CRB, Fred. O ABC hoje é um time mais organizado do que o CRB. Agora, se você for olhar para a temporada toda, Cauê, qual dos dois times você apostaria que pode chegar mais longe na Série B? Eu acho que o CRB tem um potencial individual de chegar mais à frente. Mas, enquanto time, o ABC é um time mais sólido, é um time mais competitivo. Então, eu acho que tende a ser um jogo mais complicado para o Sport. E eu até, o 4x0, até tu dissesse um pouco da soberba, o 4x0 até no Twitter, o 4x0 pode ter sido até um placar exagerado. Porque o Sport teve alguns momentos ali, sobretudo na volta do segundo tempo, 3 bolas que poderia ter matado o jogo, não matou. Mas não foi também um jogo no qual o Sport massacrou o CRB em quantidade de chutes a gol, de bolas defendidas. Depois do 2x0 acabou o jogo. Aí depois do 2x0, porque aí o CRB deu a largada, né? Praticamente deu. E aí é a questão do time do CRB, que Lousa não conseguiu ainda encaixar um CRB, que é dominante no seu estado, que vinha relativamente bem no Nordestão, tanto que era invicto até a derrota para o Bahia, mas tem muita coisa ainda para crescer. É um time que precisa crescer. Que Lousa ainda não conseguiu extrair tudo do que podia esse time. E os 3 jogos positivos são muito óbvios, são muito mais claros para o Sport. O 6x0 do Bahia, o 4x0 do CRB e o 2x1 do Sergipe, por isso que eu citei ele 2 vezes, porque apesar de tudo ter sido contra, de ter ficado muito cedo, de ter levado o gol do empate, de estar jogando mal, foi lá ganhar o jogo. Então isso também mostra um pouco da força do estádio. O estádio vai estar muito cheio da força do time. Então é um jogo com 2 faces, que mostra como o Sport pode se complicar contra um time mais fraco, mas que ainda foi lá e venceu, né? Então esse jogo traz as 2 faces. Fica faltando só a reação do placar, né? Que é, assim, o de jogar com a menos teve contra o Sergipe. O do placar, eu acho que ainda não teve, que foi contra o Bahia e perdeu. Não sei se teve alguma virada do Sport. Só o do Sergipe, que foi o empate, né? Só o do Sergipe das poucas. Eu acho que foi só o Ceará. Então, CSA virou, saiu perdendo. Não, mas o time principal, aquele jogo ali sim, ao contrário do Fortaleza contra a ABC, mas aquele jogo contra o CSA realmente era um jogo para o cara abstrair, era um time completamente reserva, para poupar o time mesmo. Com essa equipe principal foi só o jogo do Ceará, eu acho que teve esse cenário. Sabe um jogo que eu cito é um cenário importante, porque como é que você se comporta dessa forma? Contra o Ceará tentou reagir no final, quando estava 3x1, faz um segundo gol lá e acabou perdendo a partida. Tem muito disso. O Fred até bate na tecla do 0x0 com o Santa. Ele até falou um pouco em solteiro lá, né? Mas isso aqui foi muito bom de falar disso. Foi bom o 0x0, não foi, Fred? Não é isso que tu acha? Bom demais. Foi bom demais. Alertou. O 0x0 contra o Santa foi fundamental para a postura de ontem. Para ter, inclusive, esse se liga. É importante. Eu acho que só falta o se liga de uma placar diverso. Sabe um jogo que eu acho importante, que foi importante também, assim, o outro jogo contra o Santa Cruz, a vitória na Ilha, porque eu acho que foi um jogo ali de resposta de torcida para time e de time para torcida, que ainda não tinha tido. A gente teve um público bom na Ilha, uma vitória contra o Santa Cruz, apesar do momento do Santa Cruz. A festa que os jogadores fizeram depois do jogo, isso eu acho que deu uma acendida no clima ali, na relação torcida com o time, que já era boa pela fase que o Sport vivia, mas eu acho que esse jogo também é importante por conta dessa relação torcida-time, que eu acho que voltou a ficar mais forte. Eu acho que o Sergipe é o ponto de partida, mas eu entendo que ali solidificou, né? É o clássico, né? E tal. Por mais que o Santa Cruz esteja na situação que está, porra, você viu a resposta já na compra de ingressos, já no público. Já foi uma grande resposta. Aí o time vence o jogo. E depois tem uma festa que não teve ontem, por exemplo. A festa que os jogadores do Sport fizeram no pós-jogo contra o Santa Cruz, no 2x0, não fizeram ontem. Ontem foi uma comemoração muito mais comedida, de aplaudir a torcida ali e tal. Contra o Santa Cruz, não. Os caras foram lá do outro lado do campo, balançaram camisa, sabe? Eu acho que deu uma acendida na relação ali
É até a questão um pouco Lucas, do clássico e também da necessidade do esporte, que ficou muito marcado também nos últimos anos, de apesar de ter superioridade contra o Santa, fraquejar, né? E de sair de um confronto contra o Santa, não apenas de um placar de 1-0, daquele jogo preguiçoso que foi o segundo, mas de matar e de você ver, pô, se deixasse, era 4, entendeu? Então talvez você tenha um pouco disso, de dar uma resposta para o torcedor de que, ó, você foi, viu a vitória e viu de alguma forma um espetáculo. Você sai satisfeito daqui. Isso. É isso. Vamos para a régua dos percentuais de coisa ou deixa para fazer os 2 jogos no final? Não, pode ser agora. Pode ser agora. A gente errou algum nas quartas. Não, nem ABC e Náutico, né? Acho que... ABC e Náutico, mas ninguém foi pro Náutico. Né? Ninguém foi pro ABC. É. Eu tenho que colocar 50-50 sem público. E o jogo foi sem público. Mas, então quem foi 50-50 sem público errou um pouquinho, né? Mas não é errado. E o 90-10 pro Fortaleza sobre o Ferroviário se aplicou, viu? Que Lucas não 6 minutos estava 2-0. Mas aí tem o detalhe também do que foi o jogo, né? O Ferroviário foi com o Pulga no banco, o Felipe Guedes, né? Não, então, mas não, eu digo não em relação ao que foi o jogo mesmo, porque tipo, com 6 minutos o jogo já tinha acabado. Mas é isso que eu tô dizendo, mas por escolha do Ferroviário, claro, mérito do Fortaleza, mas o próprio Ferroviário também foi com um time muito modificado. Eu acho que o Ferroviário errou muito em colocar o time titular contra o Náutico para nem poupar, né? Não tinha nem elenco fosse suficiente para enfrentar. Agora vai jogar o famoso nada, né? Jogar a Série D, né? Nada. Não, mas e o time vai ser desmanchado, né, Minhoca? Vai ser desmanchado. Eu não sei se completamente, mas certamente vai perder alguns jogadores bem importantes e um deles é o Pulga, né? Que tá aí. Pulga para o Ceará. É isso. Mas vamos lá. Fred, vamos para a régua. Qual é a tua aí? A ordem é de cima para baixo, jovem. A regra é essa. Eu sou o quarto aqui. Você pode, como apresentador, você pode ser o último. Tá, então, começa por mim. Começa com a S e fecha em mim. Veja só, eu queria dizer 65-35, mas aí já é uma chance muito grande. Vou dizer 64, porque eu acho que o Sport é favorito dentro do ABC. Não tem para, assim, perder do jogo e tal, mas assim, não tem para que mostrar que a prévia do jogo é um jogo extremamente equilibrado. Talvez nem tanto. E porque jogo não foi 60-40, Cássio, no CRB? Foi 60-40 também, não foi? Eu não me recordo do meu pé. A minha memória para essas coisas ela é horrível. Eu lembro de alguma coisa, eu lembro, vice-campeão da puta que o pariu, mas para lembrar sábado passado é foda. Não consigo, não. O 60-40. Porque 65-35 acho que ficaria um exagero pela campanha que o ABC fez. Mas ao mesmo tempo, também abaixo de 60%, eu acho que também não seria muito condizente com o que o Sport vem fazendo também na temporada, e vem sendo uma temporada muito acima da média do próprio Sport, e é jogo único na ilha, não é um confronto de volta. Quando terminar nossas projeções, a gente abre o Beto Nacional para ver se as casas de aposta... Estou falando sem ver. Todo mundo vai sem ver. Todo mundo vai sem ver, a gente abre no final. Sem ver. Tu eu não sei, tu vive com esse aplicativo aberto? Não. Cauê. Eu vou 70-30. Bom. É isso que eu não queria dizer. É isso, pô. Eu gosto não. Esse exagero. Ora, pô, mas tu já deu o teu, pô. Ele deu o dele. Não, pô, mas eu quis dizer, mas você entendeu, não. Eu quis dizer assim. Vai ganhar, só não acredito que seja... Eu acho que o Sport ganha, só não acredito que seja como eu costumo uma goleada tão dilatada. É como eu costumo falar. Se alguém falar que 99-1, alguém tá botando 1, entendeu? Se tivesse o João de Andrade Neto falando 100-0 aqui, aí podia meter a corneta, pô. Mas 99-1 é sem ser pressionado. 99 o cara vai dizer que vai classificar e simplesmente o cara tá dizendo, é esporte. É esporte e de vez em quando é uma merda do outro lado. Pronto, só isso. Eu veja só, eu vou... Mas 30-30, viu? 30-30. Exatamente. 30-30. 30 muita coisa. Eu vou já só. Tem uma pergunta que passou aqui, né? E a gente até debateu essa pergunta. Vocês acham que vai ser mais difícil do que o CRB? Eu acho que vai, porque foi muito fácil o CRB. Não foi fácil o jogo todo. Mas a análise, veja só, essa pergunta tem que ser prévia. Aí na prévia, não acho. Na prévia, a resposta que o Sport deu contra o CRB, ainda que tenha sido também muito boa a resposta do ABC contra o Náutico, como o jogo é na ilha, se o jogo fosse no Frasqueirão,
Esse jogo fosse o Repelé, era outro jogo também, porra. Eu poderia até dizer 51, 49 para o ABC. Mas a Ilha, o que o Sport tem demonstrado na Ilha, eu acho que a minha resposta no outro foi 65-35 para Sport e CRB. Não lembro bem, mas eu acho que foi 65-35. E eu vejo um desenho melhor, prévio, tá? E eu vou de 70-30, igual a Cauê. Eu fico entre 65-35 e no prévio é importante frisar do prévio, Fred. Porque, por exemplo, no prévio a gente acha que o jogo contra o CRB seria mais difícil do ABC. Mas vamos lá. O Sport fez 4-0 no CRB. Eu não consigo ver nessa semifinal o Sport estabelecendo um placar desse novamente. Não, seria fora da curva. Ali é completamente fora da curva que aconteceu contra o CRB. Ali, não é, aquele jogo não precisa balizar o que vai ser a semifinal. Ou o que pode ser a semifinal, sei lá. Minhoca. Pois é. Hoje, lá na rádio, né, foi feita uma pergunta de um espectador, no chat também do YouTube, perguntando quem vocês acham que o Sport vai enfrentar. A pergunta já era assim, entendeu? Porque muita gente já considera. Mas esse é um ponto interessante, porque é uma visão distante, né, como vocês acompanham mais aí, mas o Sport está sendo muito respeitado, eu acho que na região, muito mesmo, assim. Eu acho que é o melhor futebol do Nordeste, tem o melhor jogador, o Juba. Isso não é garantia de nada. Várias equipes tinham excelentes equipes, o melhor jogador, artilheiro, enfim. E às vezes fazia um jogo errado e acabava sendo eliminado. E como o próprio... Várias vezes. O Fred já mencionou aí jogos onde há uma margem, né, para que possa acontecer um jogo onde o Sport não acerta o pé, o goleiro adversário vai pegar tudo, o jogo vai para os pênaltis, o ABC já passou por essa situação. Mas é óbvio que o favoritismo é do Sport. Assim. Eu colocaria... Quando eu falei do CRB, eu pensei em falar 75-25. E a galera foi tão cautelosa que eu baixei para 70-30. Dessa vez eu vou imaginar da primeira ideia mesmo, certo? Que era para mim o 70-30. Porque eu acho que o Sport... O trabalho do Anderson, ele está potencializando muitos jogadores ao mesmo tempo. Não é só a figura do Juba, né? Que acho que o jogador mais citado e elogiado e mais comentado assim, hoje da região, né? Tanto que se fala muito o Juba tá jogando demais, mas eu acho que nessa ideia assim, do que o Sport, mesmo apresentando um jogo talvez um pouco abaixo, eu ainda vejo o favoritismo. Mesmo, e aí fazendo um ponto ao ABC, né? Antes que o pessoal ache que, como se o ABC não fosse nada, o ABC joga muito bem, mas o ABC, obviamente, em termos de peças, comparado hoje a do Sport, eu acho que ele não tem o tanto poder de decisão, mas, como a gente já citou, conseguiu fazer o estrago, né? Eliminou o Vasco e deu um prejuízo grande lá, né? E eu acho que é capaz também de fazer contra o Sport. Mas 30% aí de chance. Eu vou no 70-30 também. Eu acho que... Eu pensei muito no 80-20, confesso. Mas eu acho que a vitória imponente contra o Náutico do ABC, dá um gásinho a mais aí para chegar mais inteiro aqui na ilha. Então, acho que 70-30 tá de bom tamanho. O Sport é favorito, bem favorito para esse jogo. Não quer dizer que vai vencer, mas é bem favorito. Por tudo que fez na temporada. Os números estão aí. O ABC está muito bem também. Mas o Sport tem jogado muito bem. Uma derrota na temporada. Em casa, enfim. É uma versão que a gente falou. Outra versão do jogou bem aqui no PV, não, então, jogou bem, tem jogado bem fora de casa também. E aí você vem para o jogo é em casa, o time tem jogado bem, o jogo é em casa e tá nesse clima de lua de mel muito grande com a torcida, sabe? Tá, o clima tá o fator Ilha do Retiro, veja só, o fator Ilha do Retiro tá muito embutido, totalmente embutido, intrinsecamente embutido dos 70% do Sport. Assim como o fator pênalti. Assim como o fator pênalti está nos 30% do ABC. O fator pênalti, para mim, está nos 30% do ABC. Eu acho que se o jogo for empate, o ABC vira favorito imediatamente. Eu não acho, não. Eu repeti, não acho, não. Não sei se favorito, não. Acho não. Eu acho, porque eu acho que aí pesa a pressão do Sport. Eu acho que os caras já passaram por essa experiência. Veja só. Isso valeria se tivesse um time que tem um time com um histórico pesado de classificação dessa forma, um goleiro muito qualificado para isso. Nesse caso, eu acho que o ABC, o 70-30, viraria 50-50. O CRB viraria favorito. O ABC eu acho que equilibra.
foi o Cássio Foucault que falou, né? Os pênaltis do Vasco, assim, o goleiro não pegou, o ABC não pegou nem pênalti. Porque aí, as cobranças foram boas. As cobranças se foram tivesse boas, um mas componente emocional, tipo que o Ceará, né? O Ceará são 5 eliminações seguidas em pênaltis. Esse tipo de coisa que eu tava querendo. Para pênalti, aí já tem um componente aí mais negativo para o Ceará. Isso. Se o Sport chegar com o time titular, você teria Juba, né? Ronaldo, Love, Sabino e mais. Ficaria equilibrado.